não dizia. Eu gosto de separar bem estas águas e o Alexandre sabe disso. O Alexandre é um adepto do Sport Lisboa e Benfica, é um rival, que é uma coisa perfeitamente normal, natural, faz parte da vida. Eu gosto de distinguir muito bem aquilo que é a entidade e a instituição, que é um rival e que eu respeito e que não tem problema nenhum, do seu presente atual, que é uma pessoa que a mim me causa as maiores dúvidas e as maiores desconfianças e que está envolvida em demasiados temas, todos eles que provocam... São muitos casos, não é? E principalmente violência, todos os casos de violência são de facto desses adeptos contra os mesmos adeptos. Isso, há muito caso aqui. Alexandre Guerreiro, como é que tu vês esta situação toda também de serem tantos casos ligados ao Benfica de violência, propriamente dito? Não é um exclusivo. Sim. Nos últimos anos tem sido quase um exclusivo. Mas nestes últimos tempos, as duas agressões a adeptos do Sporting, a pedrada no autocarro, quer dizer, são tantos casos, quer dizer, já aconteceu uma pandemia pelo país e isto continua a acontecer também. Por exemplo, se nós olharmos bem para os antecedentes que temos, e eu não estou aqui a querer reduzir, ou de alguma forma a relativizar as coisas, porque não há como relativizar, e já vou entrar nesse aspecto. Mas, por exemplo, relativamente aos jogadores, nós todos não estamos esquecidos de nomes como Paulo Assunção, Costinha, Adriano, portanto, refiro só isso e procurem os eventos que ocorreram aqui há 10, 12, 14, 15 anos. Portanto, não é um exclusivo, mas nos últimos anos tem sido, a meu ver, aquilo que tem acontecido relacionado com o Benfica, e não adianta nós escondermos as coisas, mas eu ouvi, por exemplo, ouvi ou li em algum lado que alguns comentadores teriam insinuado que aquele ataque cometido contra o autocarro do Benfica teria sido perpetrado por adeptos ou simpatizantes do Sporting. Exatamente. Isto só não é hilariante porque é uma tragédia ao mesmo tempo, é uma tragédia que podia ter acontecido e não deixa nunca de ser uma tragédia. A desvalorização da situação e a tentativa de desvio de responsabilidades, a meu ver, isto é digno de apanhados. Estas pessoas nunca na vida poderiam estar aptas para fazer um comentário relacionado sobre o que quer que fosse numa televisão portuguesa, porque, como o Alexandre Godinho disse no início muito bem, estas coisas depois são ditas de forma leviana, vão-se repetindo e isto influencia claramente a opinião pública. Seja sobre que aspecto for, estas pessoas são irresponsáveis e são ao mesmo tempo responsáveis pelo nível de radicalização dos destinatários. E depois nós vemos este tipo de posturas mais acesas, eu quero dizer acesas, e estou aqui a recorrer a um eufemismo, e depois perguntamos, então, mas quem é que é responsável? Bem, também são estes comentadores, que foram os sportinguistas, por amor de Deus. Na questão dos esfaqueamentos, dos 2 esfaqueamentos que vocês estavam agora aqui a dizer em ocasiões diferentes. Eu recordo-me que uma das publicações que eu fiz logo no Twitter foi inclusivamente a perguntar o que faziam ali àquela hora de uma forma diferente. Por um motivo simples. Porque eu vi esta notícia dada pelos órgãos de comunicação social e estava dito assim, um adepto do Sporting foi esfaqueado, 2 adeptos do Sporting foram agredidos por adeptos do Benfica. E depois não tem mais nenhum texto a acompanhar, publicam 2 vídeos amadores em que não se vêem elementos de identificação do clube e eu pergunto, bem, mas isto foi do quê? Para já como é que sabem que foram adeptos do Benfica e porquê que os outros serem do Sporting é relevante? Não sou eu que tenho de estar a fazer esse entendimento gratuitamente. Quem dá a notícia é que tem de acrescentar estes elementos para esclarecer o público. Mas como se isso não bastasse, é muito importante também que estes jornais depois de alguma forma digam quais são os elementos que têm para conseguir saber que os adeptos foram agredidos, por exemplo, não houve uma combinação. Porque podia ser, de alguma forma, 2 grupos de adeptos distintos ter organizado ou ter emboscado um dos outros, como aconteceu no caso do Marco Ficci, e nós não sabemos nada. Portanto, isto só para esclarecer as pessoas que na altura ficaram indignadas comigo, porque eu, inclusivamente o Francisco Marques do Porto também, que aproveitou-se daquilo em benefício do próprio clube, para tentar insinuar que eu estaria a desvalorizar aquilo, que é perfeitamente falso. Agora, se eu não tenho informação, eu quero ver questões respondidas para perceber o que é que efetivamente se passou. E a partir do momento em que soube o que é que se passou, porque me disseram o que é que se passou, infelizmente por forma não oficial, mas eu soube o que é que se passou, então sem sombra de dúvida que isto é para repudiar agora. E não podes dizer aqui. O quê? Quem foi a fonte? O que se passou, sim. O que se passou foram realmente adeptos do Benfica, ligados ao Benfica, que sabem perfeitamente que aquele local onde decorreram pelo menos o primeiro incidente, que era um local de encontro de sportinguistas, não se celebrava aniversário do diretivo, nem se celebrava nada, mas é um local, ponto de encontro de sportinguistas e propositadamente
passaram por lá numa espécie de perspectiva de, bem, nós somos 15, vamos ver o que é que apanhamos. Foram um pouco à caça e descobriram aquelas pessoas que estavam no lugar errado à hora errada. Portanto, foi isto que se passou no primeiro início. E diz uma coisa, se tu sabes, porque é que as autoridades não sabem e não podem fazer alguma coisa? As autoridades não sabem porque, desde logo, de acordo com aquilo que foi dito pelas notícias, partindo do princípio que aquilo é verdade, que ninguém terá identificado qualquer elemento relacionado aos adeptos do Benfica. Depois, por um motivo muito importante, é que os grupos organizados de adeptos do Benfica não estão legalizados. E vamos recuar outra vez ao início da conversa. Eu hoje posso ser adepto de um desses grupos, amanhã posso deixar de ser e depois de amanhã posso voltar a ser, ou seja, não se sabe bem com que tipo de estrutura é que se está a lidar, e depois há pessoas que podem efetivamente integrar o grupo e podem fazer aquele tipo de atos ou para impressionar outros do mesmo grupo, ou para impressionar terceiros que não tenham nada a ver com o grupo. Ou seja, é extremamente difícil para as autoridades trabalharem com os grupos organizados de adeptos do Benfica e depois com os ultras, mas já desligados desta esfera. Como sabem, os ultras, por regra, pelo menos uma boa parte deles, não integra qualquer grupo organizado de adeptos porque faz parte da sua própria identidade, que é o nunca serem associados a nada, nem serem reconhecidos para poderem cometer os seus atos. Mas os do Benfica acabam por ser particularmente difíceis por isso, porque não se sabe, para já, quem é que lidera, quem é que coordena efetivamente, quem é que dirige e depois quem é que compõe o grupo. Daí haver a necessidade de fazer essa identificação destes adeptos. Desde logo o registro do grupo organizado de adeptos por parte dos clubes e depois a identificação dos seus membros, para se saber se isto é um fenómeno que acontece, por exemplo, este esfaqueamento, mas foi por elementos que são mesmo dos non-boys, ou é por pessoas que são dos non-boys quando calha ou conhecem alguém dos non-boys. Isto é importante até para os non-boys, porque se não for ninguém ligado à estrutura deles ou um membro deles, eles estão neste momento a pagar por uma coisa que não fizeram ou com a qual não deveriam aprovar. Portanto, isto beneficia toda a gente, beneficia os adeptos, tem mais segurança, beneficia os clubes que sabem quem é que tem, beneficia as forças de segurança e beneficia os grupos organizados de adeptos, que estão ali supostamente para apoiar. Ok, já estamos numa hora e a conversa é sempre longa e isto é com mais cerejas, nós ficaríamos aqui horas e horas a debater. Foi um gosto enorme ter o Alexandre Godinho, que já não via já há algum tempo e fico... Pedro, antes de lançar isto para o fim, deixa-me só dizer uma coisa que não foi dita há pouco, que tem a ver com o protocolo de Lisboa, porque é uma coisa que sempre acusaram e eu vi poucas vezes isso corrigido, ou pelo menos bem delineado na opinião pública, que é o facto de quando se deram os incidentes em Alcochete, muitas vezes disseram, não houve uma reação pronta, não houve nada.